Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Os Perigos da Comparação com os Outros. E aqui comigo estão o Rafa, a Karen e a Sayuri. Bom, Gabriel, prazer estar aqui. Valeu, Rafa. Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, valeu pessoal. Bom, lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, por favor se inscrevam. E também o nosso desafio de quando a gente chegar a 1000 inscritos no canal, a gente vai gravar um vídeo. Então o podcast não vai ser apenas em áudio, mas será filmado também. Então se inscrevam e compartilhem também com o maior número possível de pessoas. O tema de hoje, os perigos da comparação com os outros, foi extraído do livro O Ponto de Partida da Felicidade. É um livro do início da Rap Science, final da década de 80. Então a gente pegou um tema específico desse livro, que é a questão do sofrimento que é gerado a partir da comparação com os outros. E é disso que a gente vai conversar hoje. E também como fazer para eliminar esse sofrimento. O primeiro tópico é: a raiz do sofrimento está na comparação com os outros. Todos começam na mesma linha de partida, embora posteriormente possam topar com restrições devidas ao meio que se acham. Além disso, o conhecimento das vidas passadas fica oculto na existência presente, o que significa que todo mundo tem que começar com essa desvantagem. Assim, todos começam a existência sem nada, mas com o passar do tempo passam a se comparar com os outros. É aí que está a raiz do sofrimento. Ok, obrigado, Sá. Bom, então, se comparar com os outros, a gente percebe que é algo que vai gerar sofrimento, e a gente não nasce aqui para se comparar com os outros. A gente nasce aqui, na verdade, para se desenvolver espiritualmente. Esse é o ponto-chave. É isso que é o ponto principal desse tópico. Então, como o mestre Okal comentou, todo mundo nasce igual. Só que ao longo do tempo vão surgindo diferenças. E o processo de nascimento ele já não é fácil. No budismo, o budismo encara o nascimento como um sofrimento. Ele diz que os sofrimentos da vida começam porque você nasce. Pode parecer uma perspectiva negativa, mas a gente vê que a realidade é essa. Você nasce nesse mundo, o seu sofrimento começa aí. Tem 4 que são básicos, que é o próprio nascimento em si, o envelhecimento, a doença e a morte. Todo mundo vai passar por esses 4 sofrimentos. E a raiz dele é você nascer. Então a gente nasce aqui, mas todo mundo nasce igual. E ao longo do processo da nossa vida vão surgir diferenças. Diferença de habilidade, diferença de N tipos. E quando a gente se compara com os outros, no sentido de que geralmente a gente se compara dessa maneira, principalmente na sociedade que a gente vive. Os outros têm mais do que eu. Então as pessoas têm uma casa melhor do que eu, isso começa na infância. Os meus amigos têm um cérebro melhor que o meu. Não que eu já tenha visto o cérebro dos meus amigos, mas as notas dos meus amigos são melhores, a casa dele é maior, a namorada dele é mais bonita, e por aí vai. Então, essa comparação ela é negativa. Só que a diferença ela existe para que a gente se conheça também. É dentro da diferença entre as pessoas que surge o autoconhecimento. Então, se eu não soubesse, se não houvesse um amigo melhor do que eu, por exemplo, nas minhas notas, eu não ia conhecer a minha indisciplina ao estudar. E aí por aí vai. Essa é a perspectiva que o mestre Okal encara na relação das diferenças entre as pessoas. E a igualdade ela existe no nascimento. Todo mundo nasce igual. Todo mundo é neném. Ninguém nasce adulto, ninguém nasce melhor do que o outro. E a gente vai viver a nossa vida buscando se desenvolver com as diferenças. Essa é a perspectiva do mestre Okal. Eu entendo que é um passo, eu vou usar a palavra difícil, assim, não sei se é bem difícil a palavra que resume isso, mas quando você é criança, assim, tal, eu acho que você ainda se deixa levar por algumas coisas, sabe? Sim.
E a comparação acaba sendo algo do ser humano, sabe? É uma tendência que acho que a pessoa tem, assim. Então, imagina, o ser humano já tem essa tendência. Aí a criança que ainda tá lá, tá se desenvolvendo e tal, tá desenvolvendo personalidade, parece que fica mais forte essa comparação, assim, essa impressão que eu tenho. Então, fica mais nítido a pessoa... não sei, o brinquedo do meu amigo é mais legal que o meu, o caderno do fulano é mais bonito que o meu, sabe? E aí vai gerando essas comparações e esse sofrimento. E aí, tem que tomar cuidado que isso pode gerar traumas de infância também, né? E aí isso pode ficar, não sei, no subconsciente da pessoa e isso refletir em alguma coisa depois que a pessoa já se torna adulta. Então, acho que é interessante essa questão, né, da gente falar da comparação. Acho que é bem comum, acho que... Não sei, eu acho que todo mundo sofreu comparação quando era criança, eu sofri bastante, assim, também. E só que a gente ter a consciência disso e não sofrer com isso, né, agora, né? Depois de adulto, não sei, eu acho que fica mais... Reflete mais, eu acho, na sua vida, né? E eu acho que, por exemplo, é um ponto bastante pertinente, porque, igual outro dia eu tava lendo uma reportagem falando de redes sociais, né? Tipo o Instagram, por exemplo, que falou que hoje fica muito mais fácil, parece, você comparar a sua vida com dos outros, porque no Instagram você vê a vida de todo mundo, que é onde a pessoa foi comer, onde ela foi viajar, e isso gera muito sofrimento nas pessoas. Então, até falava nessa reportagem quanto tempo você fica, por exemplo, numa rede social dessa, o quanto isso abala um pouco o seu emocional, assim, o seu humor, porque escancara meio que o melhor da vida das pessoas e você compara isso com, tipo, o bastidor da sua vida, né? Então, no dia a dia não é tão legal quanto essas fotos. Então, eu acho que essa questão da comparação, por mais que seja uma coisa que até às vezes natural da gente querer se comparar, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque realmente, ainda mais hoje com meio que potencializado pelas redes sociais, gera bastante sofrimento, né? Sim. A comparação ela é uma coisa que ela tem que ser sempre com a gente mesmo, né? E não com os outros, porque quando a gente tenta se comparar com alguém de fora, as pessoas elas têm outras habilidades, né? Que nem o Gabriel falou, a gente nasce e cada um acaba se desenvolvendo e sendo melhor em uma coisa diferente, né? Tem, até usando o exemplo de animais, assim... Boa! Que sempre bem-vindo! Tem uma frase que eu vi que eu achei muito legal, que fala assim, né? De que todo mundo nasce, né? Todo mundo é um gênio. Mas se você for comparar um peixe pela habilidade dele de escalar uma árvore, ele vai passar a vida inteira se achando um idiota. Sim. Porque é bem isso, assim, tipo, um peixe ele nada muito bem. E se você pegar exatamente, um peixe e um macaco, colocar juntos ali, quem é melhor, quem é mais rápido e tal, cada um no seu ambiente, cada um na sua situação. Sim. Se você tenta comparar, justamente igual a Sá falou, né, o seu palco ou uma situação com o bastidor de outro, você acaba justamente tendo um problema muito grande com isso. Né? E eu acho que tem muito uma questão de você identificar qual que é o seu palco, né? Qual que é o seu jogo, o que você é melhor. Então, se você pegar, por exemplo, até um exemplo de futebol agora, né? Você pegar, por exemplo, um atacante ali, o Romário da vida. Se você for comparar a habilidade dele de jogar na zaga ou de jogar no gol, ele vai pensar, nossa, ele é um jogador horrível. Mas, ele é um atacante muito bom. Sim. E precisa, né, de pessoas que sejam atacantes, zagueiros, goleiros, do meu jeito. Que um Tafarel é muito bom no gol, mas se você botar ele no ataque, ele provavelmente é bem perna de pau, assim. Sim. Então, saber identificar, né, essas diferenças do que você é melhor e não querer se comparar justamente ali com habilidades que às vezes nem é o seu maior diferencial. Então, isso é importante. Isso envolve justamente o autoconhecimento de você olhar para aquilo que você tem. Então, a comparação é consigo mesmo e não com os outros. Bem observado, né? Resgatou a seleção de... até no Tafarel, tinha a coleção inteira. Muito Big Mac pra ter aquela coleção. Foi legal, eu adorei. Tem uma questão, o Rafa estava falando das habilidades, que o Mestre Cal fala também das ferramentas. Então ele compara, por exemplo, de maneira simples, o martelo e o serrote. O serrote ele é muito bom para cortar madeira, o martelo ele é muito bom para pregar prego. Você não usa um serrote para pregar um prego, porque ele é bom para cortar madeira. Então os seres humanos, eles são assim também, como o Rafa comentou, nós temos habilidades diferentes. E o que é interessante da raça humana é que você pode usar as habilidades complementando um do outro. Isso é chamado de amor. Organizações são construídas dessa maneira.
por exemplo, você pega uma empresa, menor que ela seja, com 5 pessoas. O mínimo que você vai ter são pessoas produzindo material, pessoas na contabilidade, o básico é isso, e o manager lá que é para fazer o trabalho funcionar. São pessoas, não é que um é melhor que o outro, não é que o cara da contabilidade ele é pior do que o manager, como é que é manager em português? É o gestor. E que o gestor é melhor do que o técnico que faz os materiais. Eles são habilidades diferentes. E você tem que ter uma sinergia entre ambos para que tudo funcione bem. O problema é se, por exemplo, o técnico começa a comparar a habilidade dele com o gestor, ele se acha inferior. Não é isso, são complementares, como o exemplo do Rafa da seleção de quanto? 94. 94. Da seleção de 94, cada pessoa tem uma habilidade distinta. E é isso que gera, que é tão interessante na vida. É você conhecer pessoas que são melhores do que você até. O Mestre Okawa fala que um dos motivos do sucesso dele foi ele ter falado do que as pessoas eram melhores do que ele sem se incomodar. Então você falar, nossa, fulano ele é muito bom nisso, ele é melhor do que eu até. E você não se incomoda, você fala isso de maneira natural, é um exemplo de maturidade também, de autoconfiança. E ficar achando que você é pior do que os outros, ou que ter esse complexo mesmo, é uma coisa que vai trazer muito sofrimento. E até, a gente até falou isso em episódios anteriores, de também não falar mal dos outros, né? Porque quando você fala mal dos outros, você está se comparando, mas você fala mal dos outros com a intenção de rebaixar a pessoa para você se sentir melhor, se vangloriar. Então isso também é ruim. Sim. Bom, a gente vai agora para o segundo tópico, que é se aprimore com as diferenças. É muito mais aconselhável aceitar a perspectiva segundo a qual as diferenças entre as pessoas existem como um palco montado para que elas se aprimorem durante a vida nesse mundo. A presença de um rival pode ser angustiante, mas a verdade é que ele o estimula a melhorar. Isso aí, obrigado, Sam. Bom, um exemplo clássico disso é quem assistiu Fórmula 1 final da década de 80, início da década de 90, com certeza lembra do Ayrton Senna. E o Senna, ele tinha um rival, não era inimigo, era um rival, que era o Proust, que era o francês. E a vida inteira eles brigaram, eles competiram. Inclusive teve uma série de eventos que foram, até hoje são contraditórios. O final em Suzuka, que um fechou o outro, enfim, teve um monte de problema. Só que o Senna, antes dele morrer, ele deixou uma carta para o Proust. Ele escreveu uma carta agradecendo ele pela rivalidade. Porque o Senna falou que se não fosse por ele, ele não ia querer se desenvolver tanto. Claro, esse é um exemplo da Fórmula 1, mas a gente vê que muitas vezes a presença de um rival, não é um inimigo, é diferente, um rival, ou alguém que é melhor do que a gente em algo, ela é um estimulante, ela vira um tipo de adrenalina. Não porque você quer derrubar outra pessoa, mas porque você naturalmente começa a sair da sua zona de conforto, e você começa a pensar que você consegue chegar lá, ou que você pode melhorar. Esse é um dos motivos da existência de pessoas que são melhores do que a gente em determinadas áreas. É essa adrenalina que isso injeta na gente, esse estimulante mesmo. O Kenji, meu marido, ele tem ele sempre fala assim que é importante você se cercar das pessoas que são melhores que você. Assim, porque elas são as pessoas que vão te puxar pra cima, sabe? Porque, ou pelo jeito delas pensarem, ou porque, por exemplo, é uma pessoa que estuda bastante, tira vários certificados e consegue sempre melhorar no emprego dela, por exemplo. Você convive com aquela pessoa, você meio que se contagia por aquela atmosfera que a pessoa emite, assim, de não, vou estudar, vou melhorar nisso e tal. E você vai puxando isso junto, assim, nossa, eu também quero estudar, eu também quero, né, então é uma comparação, mas é uma comparação boa, vamos dizer assim, não é que você quer derrubar outra pessoa, mas você olha ela como se fosse um exemplo, né, fala assim, nossa, eu também tenho que fazer isso pra não ficar pra trás, e ir lá e correr, né, e desenvolver, correr atrás das coisas. Eu acho isso interessante, assim, de prestar atenção na convivência, assim.
É legal trazer justamente assim a comparação, né, de que a gente está falando, né, dos perigos da comparação, mas a comparação ela pode vir justamente de uma forma positiva, né? Sim. De até falando, complementando esse ponto, eu também ouvi uma frase legal que falava, né, de que se você é o mais inteligente da mesa, é sinal de que você está na mesa errada. De que você, justamente assim, você precisa andar com pessoas que tenham para contribuir, tenham para agregar, tenham para acrescentar, porque senão é aquilo, pô, não, eu sou melhor nisso, eu só vou andar com pessoas piores, ou algo assim, mas você acaba não se desenvolvendo, né? E você pode desenvolver justamente vários outros pontos, várias outras coisas. E o legal desse tópico até que a gente está falando agora, esse segundo tópico, né, de se aprimore com as diferenças, é de você perceber justamente aonde você tem a agregar. Porque tem momentos, tem situações em que você realmente você deu o exemplo de às vezes uma pessoa técnica que está ali se comparando com um gestor e são habilidades diferentes. Mas e quando a gente pega, por exemplo, voltando para um futebol, um atacante disputando com outro atacante, ou um técnico, um programador disputando com outro programador, que tem às vezes no mercado de trabalho, estações, momentos em que você tem uma comparação e justamente assim, quando você reconhece aquilo em que você é diferente, você não precisa pensar isso como uma forma ruim, mas você pode pensar que justamente esse é o diferencial que pode fazer com que, de repente, você se destaque, você seja escolhido, você seja melhor. E o problema é que muitas vezes as pessoas, voltando até no exemplo, né, do peixe comparando com o macaco, às vezes as pessoas olham para o outro e se diminuem, pensando, eu não tenho aquilo. Mas o melhor é você pensar o que você tem de diferente, né? A Karen mesmo estava falando, né, de que muitas vezes a escola, no início ali, tem muito isso, né, da competição, que as crianças às vezes até se traumatizam, né, e pensam assim, nossa, eu sou burro, eu não sou inteligente, eu não sei, eu sou pior que todo mundo, tudo mais. E hoje já tem até outras linhas de educação que falam até sobre inteligências múltiplas. Porque normalmente a escola, ela trabalha só a questão lógico-matemática, a questão de se você é bom de decorar, a questão de se você sabe responder as respostas daquele jeito. Mas hoje já tem outras teorias e tudo mais que mostram que você tem a inteligência físico-corporal, que é justamente se você é um bom atleta, tem a inteligência musical, que de repente você tem um dom de ouvir as coisas de uma forma diferente, de tocar, de cantar, de fazer alguma coisa assim. Tem vários outros, né? Tem inteligência naturalista, tem inteligência existencial, tem inteligência até assim, voltada mais para a parte espiritual, se você realmente se conecta com isso, se você tem um diferencial em relação a isso. Então, enxergar aonde você tem justamente os diferenciais, aonde você tem algo a mais, é uma forma de você se aprimorar. E aí você está se comparando, mas trazendo algo positivo, algo que você tem a acrescentar em relação a isso. E não pensando o que falta, mas em relação a, eu sou muito bom nisso também. Sim. E esse se torna o objetivo da nossa existência daí. Porque se não houvesse uma pessoa melhor do que a gente não ia querer se conhecer dessa maneira, nem buscar desenvolver esse algo que a gente pode contribuir. É a questão da originalidade. A gente é original. Existe originalidade dentro da gente, porque entrando agora numa questão mais religiosa, porque a gente foi criado por Deus. E tudo que Deus criou, Ele colocou o sentimento dele lá dentro. Ele colocou originalidade. Você pode ver, por exemplo, os planetas. Nenhum planeta é igual ao outro. Todo planeta tem uma característica diferente. E não é que Plutão é pior que Marte, não é. Cada um é original à sua maneira. O ser humano é a mesma coisa. A questão do sistema educacional que o Rafa comentou, eu acredito que seja muito sério, porque você desenvolve uma habilidade só, que é pode-se dizer, uma das menos importantes, que é você ficar memorizando e ficar copiando ali, mas o ser humano ele tem muitas habilidades, né? Então a existência de outras pessoas, ela estimula essa originalidade. E aí a gente pensa o que a gente pode contribuir com as pessoas a partir dessa nossa originalidade que a gente tem. Todo mundo tem, isso é certeza. Bom, a gente vai agora para o terceiro tópico, que é a superação de alguém predestinado ao fracasso. Como eu disse, Lincoln cresceu na pobreza e leu apenas alguns livros de direito, de modo de que sua formação não deve ter sido das mais sofisticadas. Passou por muitos reveses, como a morte de sua amada e a derrota em muitas eleições. Mas por algum motivo, ou melhor, por causa de seu destino, esse homem acabou sendo eleito presidente do seu país. Obrigado, Sá. Bom, o caso, para quem, todo mundo sabe, mas enfim, o Lincoln foi presidente dos Estados Unidos e ele, na verdade, ele passou por
por um dos períodos mais difíceis, que foi a Guerra de Secessão, na qual morreram mais de 600 mil pessoas, que é muito mais do que morreu na Segunda Guerra. Foi uma das guerras que mais teve perdas na história. Então o Lincoln não só o início da vida dele foi difícil, mas também toda a vida dele foi difícil. E a questão do Lincoln é que assim, ele tinha tudo para dar errado, essa é a verdade. Se você racionalmente, se ele explicasse para você que ele podia dar errado, você ia acatar. Você ia falar, não, realmente, sua vida, você tinha tudo para dar errado, mas não foi isso que aconteceu. Ele conseguiu, de alguma maneira, superar isso. Ele conseguiu usar isso como um nutriente para a alma dele e para ele dar um impulso acima. Ele tinha motivo para se comparar com os outros, por exemplo, com as pessoas bem instruídas da época. Ele podia reclamar que os advogados tinham uma boa formação, que os filhos dos ricos iam para boas universidades e ele não tinha o que ler. Eu acho que os pais dele faleceram quando ele nasceu, então ele ficava de casa em casa, assim, ninguém queria ele, né? Nossa, que triste. Não, a história do Lincoln... Tem um filme que é muito bom, é um filme recente, que chama Lincoln, é do Steven Spielberg. Eu não sou de chorar muito em filme, mas nesse realmente ele emociona muito, porque retrata a personalidade do Lincoln. Nossa, eu sou de chorar, eu ia desidratar. Então... Nossa, que... Uau, Karen! A Karen entra no cinema com um galão de 20 litros. Bom, papo sério aqui, gente, a história do Lincoln, que é isso? Então, ele tinha motivo para se comparar, ele tinha motivo, mas ele achou algo que era original dentro dele. É isso que é interessante, algo que só o Lincoln tinha. E uma das características que fez o Lincoln ser o Lincoln era a questão da empatia. Ele era uma pessoa que ele tinha o dom de se colocar no lugar do outro, mas de maneira excepcional. Ninguém fazia isso igual ele fazia. Ele tratava até mesmo os inimigos dele, ele se colocava no lugar dos inimigos dele. E esse sofrimento que veio da infância dele, possivelmente gerou na personalidade do Lincoln essa capacidade de compreender o outro, essa capacidade de empatia. Então o Mestre Cal sempre fala do Lincoln, não só nesse livro, de vários livros ele comenta sobre a vida dele. É realmente um exemplo a ser seguido. Ele era alguém que tinha tudo para dar errado, mas ele conseguiu reverter isso. Provavelmente com a empatia que ele tinha, ele acabou conquistando mais amigos, né, trazendo as pessoas mais perto dele e tal, né? E é curioso, porque o Lincoln, ele realmente era uma pessoa que ele era desacreditado no começo, né? Ele fracassou, se for ver, né? Ele fracassou na questão de ser eleito e tudo mais muitas vezes, assim, né? Ele tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, e o pessoal muitas vezes tirava sarro até do jeito dele, porque ele tinha até um porte físico diferente. Então, assim, é interessante de ver que o Lincoln pegou justamente uma coisa que criticavam, falavam muito dele, né, julgavam muito ele por conta de ser diferente e tudo mais, nessa questão da aparência física mesmo dele, né, de que ele tinha traços que eram super marcantes, ele era um cara que ele já era muito alto, ele tinha uma barba, né, comprida, assim, ele era uma pessoa assim, que a aparência dele justamente chamava atenção, né, por ser uma pessoa diferente. E além dele já ser diferente, ele ainda fez uma coisa para justamente intensificar isso. Ele usou a diferença dele como um diferencial. Que ele ainda colocava, para quem vê, né, para quem já viu a imagem do Lincoln, além dele ser alto, ele ainda usava uma cartola gigante. Que era para justamente ele ficar mais alto ainda, mais imponente ainda. Então, em vez dele levar, de repente, aquilo que muitas vezes criticavam, levavam ali para o lado negativo, ele justamente assumiu aquilo como algo que fazia parte dele, de, pô, se eu sou desse jeito, eu vou intensificar ainda mais isso. E aí ele justamente transformou aquilo que era algo ali de que ele era, de uma certa forma, predestinado ao fracasso, um motivo de chacota e tudo mais, se tornou um dos presidentes, talvez, ou mais, reconhecido e admirado pelos americanos. Sim. Ele usou a favor dele, né? O que ele tinha de diferença. O que ele tinha de diferente. Sim. Ele usou... E não foi para o próprio benefício, é isso que é interessante. Ele usou para fazer uma contribuição para o todo. Se tem uma pessoa que foi criticada e odiada na América do Norte, foi o Lincoln. Ele foi muito criticado, assim, muito odiado. Porque
enfim, muitas vidas se perderam na época do mandato dele, mas era uma coisa que era inevitável naquele período. Mas quem acabou com a escravidão na América do Norte foi ele, que teve essa ideia mesmo de que a escravidão era um absurdo. Foi ele que foi o pioneiro nessa questão de eliminar a escravidão. Mas ele é um exemplo dessa questão das diferenças mesmo. Não existe algo que vá aumentar ou diminuir uma pessoa. Existem diferenças, cada pessoa é original. E quando a gente consegue complementar habilidades, é que as coisas começam a se mover no sentido adequado. Você complementa, você une e forma equipes, você forma times que vão melhorando a si. Quando tem habilidades iguais, como o Rafa comentou, você compete mesmo. Mas você compete não porque você tem um inimigo, mas porque você tem um adversário. E é diferente uma coisa da outra. É igual, por exemplo, no mercado. Você tem dumping, que é aquela estratégia de mercado que você abaixa muito o seu preço para você quebrar o concorrente. Isso é uma coisa ilegal e você vê que ela é mal intencionada, porque você está fazendo isso de maneira proposital para quebrar o outro, para prejudicar a outra empresa. Mas você querer desenvolver um bom produto original e as outras empresas verem isso e quererem se desenvolver também não é problema. Então essa é a grande diferença entre você ver o diferente como um inimigo ou como um rival. Tem hora que dentro do mercado, estou usando o mercado como um exemplo só, tem hora que tem produto ou empresa que quebra? Tem. Mas isso faz parte do jogo. Assim como na nossa vida, a gente falha também. Mas a gente não falha, a gente erra porque o outro é melhor do que a gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não vê essa diferença como algo negativo. A diferença ela surge da originalidade. Esse é o ponto-chave. E como a gente lida com isso, se a gente aprende, se a gente se sente confortável com isso, é uma questão fundamental para a nossa felicidade, porque a gente vive num mundo diferente. A Karen estava comentando sobre o complexo de inferioridade. Tem um psicólogo que ele chama o Adler. Eu já falei do Adler em outras oportunidades, mas o Adler ele diferencia o sentimento de inferioridade do complexo de inferioridade. Ele diferencia um do outro. Sentimento de inferioridade é você perceber que alguém é melhor do que você e você buscar querer melhorar por causa disso. O complexo de inferioridade ele é um conjunto de emoções negativas que são resultado de você observar que alguém é melhor do que você. E você querer se vingar dessa pessoa, ou querer mostrar que você é melhor. Essa é a diferença entre o sentimento e o complexo de inferioridade. Então a gente tem que tomar cuidado. Sentimento de inferioridade não tem problema. Porque reconhecer muitas vezes que as pessoas são melhores do que a gente é algo bom. E até para você saber conscientemente assim que você não sabe tudo. E o não saber tudo, dependendo de como o seu ponto de vista também, sim, claro, faz com que você busque cada vez mais, né? Que você busque, que você estude, corra atrás das coisas, porque o mundo tá aí, tá cheio de informações, né? E você tem uma vida toda para viver e, né, vai fazendo as coisas, né? Vai estudando, vai se evoluindo. Então, eu vejo bem dessa forma, assim. E é legal, assim, tem muito, assim, a gente falando, né, dos perigos da comparação. Sim. Normalmente, as pessoas que se comparam, elas estão tendo uma visão limitada sobre elas mesmas. Porque elas, assim, a pessoa que se compara está pegando, às vezes, um pedacinho da vida dela, um pedacinho daquilo que ela faz e não está observando o todo, né? Até foi legal o exemplo que você deu, né, do mercado de trabalho e tal, que muitas vezes as pessoas elas têm essa coisa, né, de comparam, por exemplo, por preço de um com o preço de outro. E às vezes até, por exemplo, uma pessoa quando vai numa entrevista de emprego ou tem alguma empresa, um serviço, às vezes a pessoa tem só essa comparação do preço. E é uma comparação que nem sempre é a melhor de todas, né? Tem até um ponto legal que é interessante até de quando você vai para essa parte do mercado de trabalho, de você pensar em 3 aspectos. De você pensar em qualidade, pensar em velocidade e pensar em preço. Porque às vezes você está se comparando ali com outra pessoa, mas às vezes a pessoa pode ser melhor, mas você é mais rápido. Ou às vezes você é melhor, mas você demora um pouco mais para produzir, para fazer. Ou então a pessoa é melhor e mais rápido, mas aí você tem um preço melhor.
Então é importante você justamente assim abrir mais o leque, observar mais variáveis, mais pontos e tudo mais, para não se comparar em uma coisa só. Para você não ficar preso em, ah não, ele é melhor que eu. Não, beleza, ele pode ser melhor em algumas coisas, mas no que você é melhor? No que você tem que de repente pode ser um diferencial? Então, estar atento a essa coisa do autoconhecimento, de olhar para um lado positivo, de pensar que, pô, você com certeza tem uma história de vida, tem muitas coisas em que você é muito bom. Então, volta ao exemplo lá do peixe se comparando com o macaco. Enxerga onde que de repente você está se comparando, sabe, de um jeito que não é tão positivo. Enxerga onde é justamente a sua praia. E aí, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente se desenvolve para isso, aí a gente nem se compara mais com os outros, porque a gente percebe, pô, não... Você percebe que você é único, você percebe que o que você tem é muito maior do que qualquer coisa, assim. Você é um ser humano diferente, né? Muitas vezes a gente precisa analisar esse todo mesmo para entender. Muitas vezes por isso que na infância a gente sofre bastante por comparação, porque na infância a gente é mais limitado no que a gente enxerga, mas conforme você se torna adulto, você lê mais, você conhece mais pessoas, você abre mesmo a tua mente. E você começa a enxergar o todo daí. Aí você vê que, se for analisar o todo, você tá bem ainda. Isso te dá segurança daí, né? Muito importante esse ponto que o Rafa comentou, de você conseguir analisar o todo. O todo das suas habilidades, o todo da sua área de atuação. Isso te dá segurança daí. Realmente, o Mestre Okawa comenta isso no livro... Se eu não me engano, é o livro As Leis da Felicidade. Ele fala que, por exemplo, na Universidade de Tóquio, quando você pega as classes, que lá eles dividem por níveis dentro da universidade. Então você pega os top, o índice de suicídio nas classes top é muito alto. Por quê? Porque eles estão vendo só um aspecto deles. Que eles, por exemplo, se o cara tira 10 e o outro tira 9,8, ele não admite que ele tira 9,8, aí ele vai e se mata. Isso é o extremo da limitação. Então, muitas vezes, mesmo pessoas muito inteligentes acabam sendo extremamente limitadas. Na perspectiva de que, por exemplo, se essa pessoa que acaba, infelizmente, tirando a própria vida porque ela teve uma nota menor. Isso acontece, isso não é teoria, é fato. Só que se ela tirasse um pouco o pé do acelerador e olhasse o todo, por exemplo, de que ela faz parte de uma elite, que é 0,00, sei lá quantos por cento da população, que tem milhões de pessoas que não têm acesso ao que essa pessoa tem, e que ela pode fazer alguma coisa para contribuir para a vida das pessoas, e que mesmo ela não tirando 9, 10 em tudo, ela tem outras habilidades, que é o que o Rafa comentou. E aí você sente muito mais segurança nesse caso. Então muitas vezes a gente se entristece ou fica chateado ou se menospreza por não conhecer o todo e ficar só limitado em uma coisa só. É igual quem sofre muito, por exemplo. Você acha, vou chamar o sofrimento de A. Você sofre por A, porque você acha que só você sofre de A. Mas tem muitas pessoas com o mesmo sofrimento que você. Isso é uma questão de você analisar o todo também. Muitas vezes a gente sofre demais por ser egoísta, ou de pensar só em si, ou por achar que o sofrimento é só nosso, ou de achar que só é essa limitação que causa o problema, que é a questão dos perigos da comparação. Então o que vai dar segurança pra gente é essa questão de você, como o Rafa comentou, analisar o todo. Se analisar como um todo, e analisar a sociedade, enfim, como um todo também, e ver qual é o seu lugar lá dentro. Aí você vai ver que você está muito bem, na verdade. Essa questão. E aí você vai passar a agradecer. Exato. Né? Eu tava pensando aqui, pra gente conseguir chegar nessas respostas, você precisa de tempo. Você tem que reservar um tempo pra você colocar isso como prioridade na sua vida e refletir sobre isso. Né? Porque não é uma coisa assim que vem de um minuto pro outro. Né? Não é instantâneo. Não é instantâneo. Não é algo assim, você tá aqui, você tá chateada, de repente assim, lembrei que eu sou assim. Não. É algo que leva tempo, leva você analisar, Sim. pensar o todo, Sim. pensar em você, né? Ter esse autoconhecimento, essa autoanálise, assim. E isso requer muito tempo de reflexão e tal. Muito estudo. Muito estudo. Né? Porque é sabedoria, né? Isso que o Rafa comentou que a gente está falando é você agregar sabedoria na sua vida. É algo que você mesmo tira as suas conclusões.
a partir da observação que você faz, dos pensamentos que você tem, do que você lê, do que você estuda. Então, quanto mais a gente abre a nossa mente, mais seguro a gente fica, por incrível que pareça. Porque você vê que, na verdade, você faz parte de um todo. Que tem muitas pessoas sofrendo o que a gente sofre também. E que a gente tem habilidades também dentro disso. A gente tem como contribuir, tem como ser útil dentro do que a gente vive. Então, finalizando aqui, os ouvintes, né, quiserem comentar no YouTube aqui, você já pensou em qual que é o seu diferencial para você se destacar, né? Sim. E tudo mais. Para poder contribuir ao redor, sociedade, ao na redor, sociedade. com as pessoas. Então, os ouvintes pensarem no diferencial que cada um tem. Com certeza tem. Então é isso. A gente finaliza o episódio de hoje, os perigos da comparação com os outros. A gente conversou sobre a raiz do sofrimento que está na comparação com os outros, o aspecto também de se aprimorar com as diferenças, e falamos também sobre o exemplo do Lincoln, uma pessoa que tinha tudo para fracassar, mas no fim conseguiu ter sucesso. Agradeço ao Rafa, a Karen e a Sayuri pela companhia, pela paciência, muito obrigado. Agradeço também a todos os ouvintes pela paciência e o carinho de estarem sempre ouvindo. E se inscrevam no canal, quem puder, compartilhem também, de maneira que mais e mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos do Mestre Okal. Legal, obrigado, Gabriel, obrigado a todos os ouvintes. E conta um pouquinho pra gente o que vocês acharam, o que veio de reflexão sobre isso, o que vocês justamente enxergam, né, como um diferencial, como algo que de repente é único em você, algo diferente. A gente vai gostar de saber. Sim, vamos discutir. Até mais, gente. Obrigada. Obrigada a todos. E só lembrando do e-mail, né? sp_sul@rap-science.org. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais.